Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto TRI de 2022 da Multiplan, tá? A gente tem alguns vídeos aqui antigos, até alguns formatos antigos da Multiplan. Para mim é uma das empresas aí mais subvalorizadas dos últimos tempos, né? Com resultados mais fortes que período pré-pandêmico e a cotação sendo atacada, derrubada o tempo todo, né? Chegou a bater um pico pré-pandemia, né? Cotação 30 e poucos reais. E o Multiplan, uns shoppings belíssimos, shoppings sólidos, gerando muito caixa, tá? Então vamos lá, peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Então vamos lá, sem se estender muito. Então, relatório aqui do quarto TRI de 2022 da Multiplan. Deixa eu só dar um risco aqui, que às vezes dá uma travadinha aqui, que meu computador não é computador de parente rico, não. Então, às vezes dá uma travadinha aqui, só quando inicia aqui a canetinha, foi. 4 TRI de 2022 da Multiplan, tá? Aqui eles botaram a foto aqui do Barra Shopping, né? Que é um shopping aí até popular, tá? Não é um shopping de alto luxo, mas é um shopping de boa qualidade lá daqui do Rio de Janeiro. Aqui um pouquinho do relatório gerencial, aviso legal, algum pouquinho do índice. Vamos lá, visão geral. Vê se tem alguma coisa aqui na visão geral. Lembrando, tá? Que o quarto TRI, ele já tinha vindo bem forte. Acho que eu fiz um vídeo sobre o terceiro TRI de 2022. Depois eu vou até procurar para botar aqui no card, aqui em cima. Mas já vinham forte, tá? No ano de 2022. E agora, no final do ano, é mais forte, né? Por conta da venda. Por isso que tem até a árvorezinha de Natal, né? Então aqui a Multiplan é uma das maiores empresas de shopping center do Brasil, fundada como uma empresa de full service. Ou seja, ela oferece serviços, né, de shopping, né? Estacionamento, esses eventos e tal. Mas basicamente local lojas, tá? Responsável pelo planejamento, desenvolvimento, propriedade e administração de um dos maiores e melhores portfólios de shopping center do Brasil. Então eles pegam, muitas vezes, eles compram terrenos e vai desenvolvendo esses terrenos para montar esses shoppings, tá? Então às vezes é um resultado que demora um pouquinho a aparecer, tá? A companhia também participa estrategicamente do setor de desenvolvimento de imóveis comerciais, então ela também tem um pouquinho de imóveis comerciais, inclusive ele do lado do Barra Shopping, e residenciais. Residenciais é o último resultado que eu vi, eu nem sabia, né? Depois até olhei com calma e tal, gerando sinergias para os seus shoppings. Né? Essas sinergias daqui é ter uma urbanização melhor para chegar no shopping, estacionamento melhor, né? Ao criar projetos multiuso em áreas subjacentes. Então, ao final de 2022, a Multiplan tinha uma participação média de 80,6%, 20 shopping centers com área bruta, aqui 20 shoppings com área bruta alocável total de 875 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, né, dos quais 19 shopping centers eram administrados pela companhia, mais de 6 mil lojas, tráfego anual estimado em 190 milhões de visitas, isso aqui em 2019, né? Aí teve um pouquinho de mudanças aí por conta da pandemia, né? Esse sobe e desce e tal. Desde janeiro de 2023, agora no ano, né, a companhia administra todos os 20 shoppings. Então a gente não tinha administração de todos os shoppings, tá? Então a gente já começou a administrar outro, de repente vai começar a entrar um resultado um pouquinho mais forte, tá? Porque a gente tem uma expertise nessa administração também. Aí tinha que falar um pouquinho e tal. Vamos descer aqui, vamos ver mais um pouquinho, evolução financeira. Lembrando que eles bateram recorde atrás de recorde, tá? A receita que a gente já viu aqui, patamar. Não sei se a receita aqui chegou a bater, mas acho que bateu aqui um pouquinho acima, tá? Receita bruta. O nó, então, nem se fala, daqui é uma métrica utilizada aí para algumas instituições, algumas empresas do setor imobiliário, né? Quando você diminui, cada um faz um cálculo de uma forma, né? Diminui aqui algumas taxas de manutenção, impostos, um capexzinho talvez. O EBITDA é o que a gente já está acostumado, né? Então a gente vê que o EBITDA é até um pouquinho menor que o NOI. O FFO, normalmente, para esses segmentos imobiliários, até para fundo imobiliário, demonstra mais fidedignamente a geração de caixa, né, do que o EBITDA, né? Porque aqui tem depreciação e amortização e o FFO tem efeitos caixa, né, que o fundo tem que fazer. Cada empresa, né, no caso, tem um cálculo aí para FFO, NOI. Eu acho que no final da apresentação a gente vê aqui o cálculo. O lucro líquido a gente vê que caiu um pouquinho, né? Mas o lucro líquido não é a melhor métrica porque tem resultado financeiro, está sendo impactado, movimento macroeconômico e tal. Aqui mostrando mais um pouquinho, né? Aqui tem os destaques, né, da receita bruta. Então a gente vê que crescimento anual composto é muito forte, tá? Isso aqui é acima da inflação, tá, pessoal? 11,8%, tá? A variação, olha quanto cresceu. E aí não tem como a cotação não acompanhar. É o que eu falei, né? Se a gente olhar aqui, ó, a receita bruta cresceu. Engraçado aquele gráfico ali, parece que tá mais ou menos em linha. Tá. Com 2020, ó. Cresceu um pouquinho menos de 2020, mas aqui porque o pessoal ficou preso em casa e saindo mais, deve ter tido um impacto um pouquinho maior, né? Um pouquinho menos que 2020, né? Mas a gente vê aqui que frente a 2019, a empresa já vinha só em 2021 que deu uma acomodada aqui por conta de lockdown e caramba.
Mas a empresa gerando muito mais que 2019, se você olhar, a cotação não está acompanhando isso. E o NOI, né, que seria uma espécie aí de margem operacional, assim como a FFO, ou até maior, acima ainda da receita. Ou seja, a empresa está tendo menos, falando assim de uma maneira mais simples, né, menos CPV do que despesas operacionais. Já está tendo uma alavancagemzinha, né? Então vem crescendo esse NOI. O NOI, sim, a gente vê que o NOI, a receita aqui em 2020, tava maior, né, que 2022, mas olha o NOI, ó, crescente, ó, o tempo todo. Bem maior. Aqui em 2019 estava maior, né? Claro, 2020 foi impactado pela pandemia e tal, 2018, mas a gente vê que ele é uma escadinha, tá? O FFO, todas essas métricas aí. O lucro líquido foi bem impactado aqui, tanto em 2021, mas aí deve ser feito aí talvez pode ser aquisição, pode ser resultado financeiro e tal. E agora 2022 também dando uma retomada. Mas a gente vê que já superior a 2019, né? 2020 na verdade foi mais forte, né? Aqui 2021 sofreu um baque, bem superior a 2019. Então, vamos lá, destaques. Ó, após quebrar todos os recordes dos trimestres de 2022, o quarto trimestre do ano manteve essa tendência, levando a um ano recheado de recordes. Olha só isso aqui. Ó, vendas, aluguel, NOI, EBITDA, FFO, lucro líquido e muitos outros indicadores. Olha, essa imagem daqui é muito legal, né? Recorde, recorde, recorde. Ó. Número de vendas. Isso aqui esse número de vendas, né? É mais pra gente saber como é que tá o andamento das lojas dos shoppings, né? Então tá vendendo bastante, ó. Em 2021. Eles não botaram 2019 aqui, né? Porque eu acho que ia ficar bem distorcido. E 2020 talvez não seja a melhor métrica de comparação. Aluguéis também, a de loja. Então a gente vê que os shoppings deles têm uma qualidade maior. Estacionamento, pessoal circulando mais também lá. EBITDA, NOI, ó. Até outras métricas, tá? Como dividendos, ó. Então, às vezes o pessoal foca muito no yield, né? O yield da Multiplan não é tão alto. Mas eles também vêm recomprando, tá? Essa recompra aqui tende a dar, se a gente somar o valor da recompra com o valor de dividendos, no futuro dá um yield muito maior do que geralmente o pessoal calcula, tá? Então a gente vê aí, até que o NOI, calma aí, explicando aqui um pouquinho do NOI, né? Refere-se ao resultado operacional líquido e o FFO, uma espécie de fluxo de caixa operacional. Aí mais alguns destaques. Vamos lá, falando aqui do carnaval, qualidade, diversificação, participação da Multiplan no Brasil, né? Vendas de shoppings, então a gente também tem um pouquinho de vendas, número de shoppings. Vamos lá, vamos ver. Aí falando um pouquinho, ó, focando na criação de valor, né? Que é isso aqui que a gente quer para os acionistas, tá? Cadê a setinha aqui? Que a setinha sumiu, peraí. Aqui. Focando na criação de valor, porque a gente quer que a taxa interna de retorno, né, dos projetos dele, que é a TIR, estou sempre mencionando isso, seja superior à diluição, seja maior que diluição, seja maior, vou simplificar aqui, ó, o custo da dívida, né, que seria o KI, né, que é o capital de terceiro, o KE, o capital próprio, tá, o custo de capital próprio. Seria maior também, né, essa taxa interna de retorno maior que o custo de capital próprio também, tá, porque é o capital dos acionistas, né, não a gente especificamente, né, mas também pode englobar a gente, mas seria os acionistas majoritários. Então essa taxa interna de retorno tem que ser superior a isso, que seria a geração de valor, tá? Não adianta a empresa ficar diluindo o acionista e essa TIR ser inferior. Ou o custo lá dos empréstimos ser superior aos projetos, né? Ela comprar lá um terreno, desenvolver prédio e tal, e ser inferior. O custo do sócio também. O custo do sócio é o mais caro de todos, porque você coloca dinheiro num projeto, né? Ou quando a gente coloca numa empresa, a gente quer que dê um retorno superior. A gente botar num CDB, ou a gente investir, né, no empreendimento nosso. Então aqui, ó, colheu muitos resultados positivos no quarto tri de 2022. A companhia não só aumentou a produtividade, né, que seria essa eficiência, então eles pegaram mais um shopping para administrar agora, né, que a gente viu ali em 2023, de repente vai melhorar ainda mais o resultado, como também buscou crescer, né, buscar crescer é desenvolver essas áreas aí. Ó, desenvolvendo a primeira fase do seu maior projeto imobiliário, Golden Lake, né, que eu acho que é mais residencial, trabalhou na expansão dos shoppings, então aumentou os shoppings, anunciou uma aquisição de uma participação minoritária, então eles têm uma participação minoritária que futuramente pode virar majoritária. Aí distribuiu o JCP, recomprou ações, o número recorde de recompra, tá? Isso aqui é bem interessante também, tá? E reduziu a sua alavancagem, tá? E normalmente essas empresas imobiliárias também se alavancam bastante, né? Por isso que eu tô falando que a taxa interna de retorno tem que ser muito superior. Mas a Multiplan vem fazendo isso com uma maestria, tá? Então a gente vê que tem projetos para maturar aí no longo prazo também, tá? Por mais que ela esteja dando resultados recordes. Aí falando um pouquinho da distribuição, ó. Payout deles
É um payout legal, tá? 50%, aqui na média 50%, tá? A gente vê que no passado já foi até menor. Eles tendem a diminuir esse payout quando tem investimentos, um pouquinho maior, ou quando teve uma crise, eles controlaram, que eu acho positivo. Aquele em 2021, ó, como teve resultado muito forte, eles até distribuíram mais, então acaba gerando valor também pro acionista, tá? E o payout chegando até numa escala aí de uma empresa de dividendo, tá? 57 e tal, mas não é ainda, né? Acho que na faixa de 70, de repente 60 e pouco. Essa faixa aqui já seria de uma empresa de dividendos, tá? Essa daqui de 2021. Mas é uma empresa que ainda tem muito. Ó, a gente vê que o JCP mesmo, distribui JCP, mais JCP, algumas empresas, a Ambev mesmo faz muito disso, do que dividendos. Porque o JCP você consegue diminuir a carga tributária em cima, né? Abate lá no lucro líquido e você paga menos imposto. Aí falando um pouquinho aqui dos empreendimentos, vamos lá passando, dobrando sobre uma base alta, e falando aqui do aplicativo, que eles estão crescendo, o aplicativo multi. Isso daqui, eu falei em um vídeo recente, tá? Isso daqui eles dão alguns descontos para quem usa o aplicativo. Eu nem baixei ainda hoje, até pensei em baixar, para tentar reter, e eles falam que tá dando sinais positivos, ó, o número de acessos tá aumentando, né, no aplicativo. Aqui eles têm algumas comparações aqui com outros pares, eles acham que estão maiores, a avaliação também. Ah, tem até aplicativo aqui, eu nem sabia, multi-descontos, ó. Ah, depois vou até dar uma olhada nisso aqui, eu frequento muitos shoppings da Multiplan. Multi-promoções, ó, aqui no Apple Store, né. Bem interessante, pensei que fosse um aplicativo de estacionamento só, né, do shopping, pra ver. Ah, aí ganha experiência, consegue alavancar, ó. É como se fosse um ecossistema, as lojas, mais ofertas, ó. As lojas oferecem ofertas aí pelos aplicativos, aí atrai clientes, ó, e tem mais compras, tem mais clientes circulando, ó, melhorando a experiência. Enfim, é bem interessante mesmo, tá? E tá dando certo. Aqui falando de ECG, isso daqui não é muito interessante, eles até falaram aqui um pouquinho de memorial às vítimas do Holocausto, mas não é isso aqui que vai melhorar, né? De repente pode trazer uma imagem melhor para a sociedade, e as pessoas frequentarem mais. Ó, mais um pouquinho, mulheres em foco, né? É interessante porque atrai clientes de todos os tipos, ó, Espaço Mulher, lá no New York, lá junto do Barra Shopping, né? New York City Center. Atrai criança, né? A gente viu ali, enfim. Vamos lá, vamos passar. Aqui fala um pouquinho das demonstrações consolidadas. Então a receita de locação crescendo, né? Frente ao quarto tri, né? Aqui eles já botaram 2019, a gente vê que está disparado, bem superior, até 2021 já estava. Receita de serviços também crescendo um pouquinho, que não é o core deles, né? A locação, basicamente. Estacionamento crescendo bem. Aqui venda de imóveis é bem pequenininha, às vezes eles se desfazem, tá? E aí vira receita bruta e receita líquida, tá? Crescendo. Aí um pouquinho de remuneração baseada em ações, que eles descontam aqui, como se fosse uma espécie de SBC, né? Não sei se é exatamente isso, né? Despesas da sede, despesa de propriedade. Então assim, para quem não entende, o NOI, às vezes, engloba só algumas coisas específicas. Tipo assim, despesa com estacionamento, despesa com, aqui, ó, com locação, e o FFO outras despesas. Não sei se aqui embaixo eles vão estar discriminando, tá? Alguns custos e tal, então a gente vê aí a discriminação. Despesa financeira aumentou bem, porque é a empresa que se alavanca um pouquinho e tal, mas a gente viu que eles tendem a reduzir essa alavancagem. E aí crescendo, né? Lucro. Aqui eles botaram lucro por ação. Aqui eles botaram NOI, ó. Então o NOI, ó, a margem subindo também, ó. Então, a gente vê não só o NOI subindo, a margem também, a margem do NOI, bem interessante, ó. Ainda não chegou no patamar de 2019, né? A margem, ó. Isso aqui é um ponto para a gente observar, mas inflação pesando e tal. EBITDA, assim, já passou, ó. A margem. Margem EBITDA das propriedades aqui, da margem EBITDA consolidada, né? Ajustada, e ajustada está mais ou menos em linha com 2019. Então eles ainda tem espaço para melhorar, né? O cenário macro, apesar de não estar afetando muito eles, tende a aliviar ainda mais, a melhorar ainda mais os resultados deles, tá? Margem líquida altíssima, olha essa margem líquida, absurda, né? Margem FFO também. Então, assim, é uma empresa que gera muito caixa, pessoal. Muito caixa mesmo, não sei se aqui tá falando, né? Aqui eles explicam, tá? Depois que vocês quiserem olhar, ó, vocês baixam lá a apresentação, bicho das propriedades, o que eles consideram aqui embaixo, ó. Tá? Não considera operações imobiliárias. Aqui do NOI tem? Não, do NOI eles não botaram não. Enfim, mas tem aí também, tem do FFO ajustado. Aqui é de 2022, então a gente vê também que cresceu bastante, ó. Frente a 2019 também. Ó, receita líquida, tudo disparando. EBITDA e tal. O NOI, aqui ó, a margem já não está tão alta também, mas é um pouquinho de pressão de inflação, né? Pressão inflacionária, pressão dos custos. A vida tem que segurar um pouquinho, né? Apesar que a Multiplan não segura tanto, né?
aluguel, assim, o pessoal tá com o aluguel atrasado. Eles não são de segurar tanto não, igual outros shoppings, para segurar o inquilino. Eles vão lá, tiram o inquilino e fica lá com a loja vazia, mas eles conseguem alocar rápido. Mas deve ter algum efeito aqui que pressionando essas margens um pouquinho, né? Mas mesmo assim, a margem é absurda de alta, tá? Tanto FFO como margem líquida. Aí falando aqui do mercado de ações, o valor da Multiplan, eles têm alguns cálculos aqui, ó, do valor justo que eles consideram, tá? O valor de mercado deles aqui em dezembro estava 13 bi, então eles consideram que o valor justo é 25,7 bi, então eles já dão aí uma diquinha, né, um inside para vocês. O EV deles, né, considerando a dívida, tá? Isso aqui é Enterprise Value, o valor da firma, é superior um pouquinho. Então eles veem um potencial aí para upside. Por quê? Por conta daquela TIR em relação ao custo de capital, né? O custo de capital de terceiros, né? Então eles veem esse potencial do EV para o valor justo a subir. Para subir. As ações de tesouraria, então eles já vêm fazendo algumas coisas aí, algumas compras de ações, ó. Compra de ações há um tempo já, isso é muito interessante. Em 2019 não fizeram, né? 2020 compraram pra caramba. Então eles aproveitam esses momentos aqui de alta, né? 2020 veio com resultado forte. E comprando em 2021 não, né? Mas agora em 2022, ó. O preço de fechamento, ó. E aqui em 2000, e olha só como é interessante, tá? A TIR também, geração de valor, né? A taxa interna de retorno, é mais para projeto, né? Mas a geração de valor é você também gerar valor através de recompra, através de dividendo, através de projetos, né? E a gente vê, ó, que eles recompram muito quando está em baixa a cotação. Olha aqui, ó, a cotação em 2019 bateu um pico de R$33 e eles não recompraram nada. Olha só que interessante. E agora eles encheram o caminhão de recompra. Por isso que o recorde, ó, por quê? Eles mesmos estão vendo que estão muito baixo. Até subiu um pouquinho, né, a cotação da Multiplan. Aqui o free float, né, um pouquinho mais. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Estrutura societária. Acho que basicamente é isso, tá? Aí o NOI, né, que disparou do IPO. Não, então isso aqui é uma empresa que gera valor, né, ao longo do tempo, no longo prazo. Olha quanto que disparou o NOI e a cotação segue, né? O valor de mercado segue. E ainda continua barato, tá, a empresa, tá? Às vezes o pessoal acha que tá caro, EBITDA, FFO, todas as métricas, né? Vendas dos lojistas, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Indicadores operacionais, senão a gente vai demorar muito aqui também, né? Essa é muito interessante. Aí vai falar um pouquinho dos shoppings e tal. Mas eu acho que esses daqui foram os principais movimentos que a gente tinha que ver sobre a Multiplan. Então, assim, a Multiplan, para mim, é uma empresa claramente de valor, passando da parte de valor para uma empresa de dividendo, assim, uma empresa de valor e dividendos, né? Eu acho que é uma empresa que está muito barata, uma empresa de altíssima qualidade, de uma excelente gestão, e o pessoal fala muito pouco, né? E isso daí eu já venho falando um tempo, tá? Eu vou ver se eu consigo achar os vídeos e boto aqui em cima, tá? Desde 2020 aí, que teve um impactozinho, 2021 também, eu já vinha falando que os indicadores da Multiplan eram muito fortes. Pessoal, peço para vocês deixarem o like aí, se puder deixar essa moral, tá? Dar essa moral pra gente, se inscrever no canal e seguir nossa página no Instagram. Além de comentar aí embaixo se tiver alguma dúvida, alguma contribuição pra gente. Valeu? Forte abraço.